Salve às 6 horas. Salve às 6 horas sagradas. Senhor, abençoa nossos lares e famílias, guarda-nos e cura os enfermos e os aflitos. Embora muitos de nós não acreditem, somos todos um elo da mesma corrente. Estamos todos atrelados uns aos outros, ainda que esses laços permaneçam invisíveis aos nossos olhos. Mas como assim, alguém pode perguntar? Os laços mais próximos, entre familiares e amigos, são óbvios. Temos ligações afetivas com eles e não importa a distância, dificilmente estaremos plenamente felizes se um deles não estiver também. Mas alguém perguntaria ainda, e aqueles do longínquo Japão, país que nunca visitei, cujo idioma não compreendo mais do que uma ou duas palavras? Que ligação tenho com qualquer de seus habitantes? Certamente, quando ouvimos falar de uma tragédia ocorrida com um japonês qualquer, isso nos afeta, ainda que temporariamente e numa intensidade talvez pequena. Agora, se nos contam a história de vida desse japonês desde a tenra infância, passando por suas agruras e conquistas, essa tragédia toca-nos mais profundamente. Se ouvimos falar de uma tragédia de comoção nacional, como o acidente nuclear de Fukushima, ocorrido há poucos anos, nos condoemos das vítimas. Nosso nível de consciência ainda é muito egóico. Nosso ego ainda filtra quase todas as percepções que temos da vida. Mesmo o nosso amor ainda é egoísta. Segue um trecho do texto Filhos da Luz, que trata sobre o tema. Nos diz: começamos aprendendo instintivamente a amar a nós próprios, depois aos nossos familiares, em seguida aos nossos amigos com os quais guardamos afinidade. Mas todas essas formas de amor trazem em si um pouco de egoísmo. Amamos a nós, aos nossos familiares, aos nossos amigos. Damos ênfase aqui ao nós, aos nossos. Mas o amor universal é como o sol que irradia sua luz e o seu brilho para todos, indistintamente. Quem ama um amor não egoísta, ama também aqueles que desconhece, aqueles de quem diverge, e mesmo aqueles que, na falta desse amor, lhe causariam repulsa. E esse amor não fica circunscrito às pessoas, estende-se aos animais, à natureza, é infinito. Pois bem, o estágio em que nossa consciência se encontra é egóico. Mas tal como um dia uma simples sementinha se transforma numa árvore frondosa, do mesmo modo, um dia, nossa consciência irá se desenvolver e se tornar mais ampla. Deixaremos de estar voltados apenas para nós mesmos e nutriremos o mesmo amor que sentimos por um filho, por um irmão ou por um pai, por toda a humanidade. Somos almas imortais, caminhando pela eternidade. Essa realidade de plena consciência ainda está muito distante de se tornar a realidade do planeta em que vivemos. Mas sobre o prisma da eternidade, eras e eras não passam de um piscar de olhos. É apenas uma questão de tempo. Os laços entre nós, seres humanos, são reais e existem desde já. Tanto que quando tomamos consciência de um infortúnio ocorrido com quem quer que seja, nos condoemos disso. A questão é que, no mais das vezes, não temos consciência do que ocorre no íntimo de cada um que está distante de nós. Quando despertamos a consciência para isso, nos identificamos com o sofrimento alheio e sentimos compaixão. Creiam, nós fazemos parte da mesma corrente. E como diz o adágio popular, não há corrente mais forte do que o seu elo mais fraco. Somos todos um. Ao machucarmos alguém, machucamos em primeiro lugar a nós mesmos. É fácil perceber isso. Brigue com alguém e logo em seguida analise a si mesmo.
você estará se sentindo mal inevitavelmente. O mesmo vale para o outro lado da moeda. Pratique o bem, ajude alguém e logo você estará se sentindo bem. Fazendo bem a quem quer que seja, você estará fazendo bem a si mesmo também, pois somos todos um elo da mesma corrente. Anciões nos contam a história de uma corrente e seus elos. Contam assim: era uma vez uma corrente feita de elos. A cada dia ela aumentava, porque outros elos nela iam se juntando. Essa corrente era muito importante. Todos confiavam na sua força para rebocar, içar, desmatar, levantar, ancorar, enfim, mil utilidades. Um belo dia, um elo resolveu questionar, perguntando ao seu amigo do lado: por que estamos aqui todos atados? O outro, friamente, com um leve sorriso e cheio de orgulho, respondeu: para formarmos uma corrente. Juntos, somos a força. Somos muito importantes. Sem nós, os elos, a corrente não existiria. Veja como somos fortes. Você é forte. Precisamos ser fortes para que ela continue firme, aguentando a jornada. O elo, vendo o tamanho da sua importância diante da corrente e achando que não tinha o prestígio que pensava merecer, por nunca ter ouvido alguém dizer: este elo é forte, necessito dele para isso, para aquilo. Ao invés disso, ouvia: essa corrente é forte, muito forte. Julgou ele que a corrente o ofuscava, tirando dele o olhar alheio que ele achava merecer. Resolveu então se soltar da corrente para seguir novo caminho, seguir um caminho solo, achando ser Deus, que sem ele a corrente não iria aguentar. Pensou então: serei eu mesmo, todos irão me prestigiar, sou forte. E sem dizer adeus, soltou-se e saiu à busca de seu destino. Nessa hora, a corrente ficou estatelada no chão, partida ao meio, sem forças e sem utilidade. Todos que dela faziam uso gritavam: necessitamos da corrente, precisamos da corrente. E a corrente permanecia ali, no chão, inútil. De repente, chegou um soldador com a solda e um maçarico na mão e um outro elo, mais forte ainda que o anterior, e o soldou. A corrente, mais forte que antes, sorriu e, ao agradecer, disse: interessante, não tinha percebido que aquele elo era fraco, sempre o considerei o mais forte entre todos. Minha irmã, meu irmão, com essa história, o ancião acaba de nos ensinar que na vida as aparências enganam e o orgulho mata. Que cada um de nós faz parte de uma engrenagem, que nos complementamos, que cada um depende da força da mão do irmão que está ao seu lado. E o ancião encerra a história dizendo que ao passar pela rua achou o elo perdido e inútil, jogado na calçada, enferrujado e só. Somente a união faz a força. Em nossa jornada, precisamos aprender e entender que todos somos importantes. Não existe um trabalho mais importante que o outro. Precisamos do grau iniciante, tanto quanto precisamos do grau mais alto. Que nesse início de um novo ciclo, nesse novo tempo que vivemos, em que a dor e as perdas de seres amados se multiplicam, possamos dar as mãos sem escolhermos as cores, as aparências, a idade ou as semelhanças. Apenas seguremos forte na mão do irmão que estiver ao nosso lado e façamos parte dessa corrente de amor que os habitantes do planeta precisam para se tornarem humanos com humanidade. Conscientizemo-nos das nossas responsabilidades para com os irmãos de jornada. Cuidemo-nos e mantenhamos-nos atentos para as regras de proteção e higiene
para que não sejamos surpreendidos ao vermos nossos amores jogados numa enfermaria qualquer ou numa geladeira, como se fora um elo perdido, jogado ao chão, apodrecendo. Meimei nos diz assim em sua oração ante os outros: Senhor, ensina-nos a compreendermos a importância dos outros. Em verdade, recolhemos de alguns as dificuldades e os problemas. No entanto, de inúmeros outros, obtemos as alegrias e as bênçãos que nos enobrecem a vida. Entre alguns outros, surpreendemos os adversários gratuitos que, por vezes, buscam entravar-nos os passos. Faze-nos entender, porém, que entre muitos outros encontramos os amigos e os benfeitores, os companheiros de ideal e trabalho e os que colaboram conosco em nossas realizações, os que nos aliviam nas tribulações do caminho. De alguns, temos a censura, mas de outros, procedem os estímulos ao desempenho das tarefas que nos confiaste. Alguns nos inclinam ao pessimismo, entretanto, muitos outros nos estendem cooperação e esperança, encorajamento e carinho. Das mãos de alguns, recebemos obstáculos que nos alarmam por momentos. No entanto, de muitos outros, recebemos consolo e incentivo, apreço e aprovação para muito tempo nas trilhas do cotidiano. Quando a nuvem da provação nos alcance, induze-nos, Senhor, a buscarmos com humildade o socorro dos corações que se nos fazem doadores da paz e da segurança, de que todos nós necessitamos para vivermos segundo os teus desígnios. Senhor, age o que houver da parte de alguns para que se nos enfraqueçam as energias na estrada do próprio aperfeiçoamento, auxilia-nos a procurarmos o concurso dos outros com a aceitação de nossa pequenez, para que não nos faltem a oportunidade de serviço e aprimoramento, aprendizado e renovação, hoje e sempre. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe a todos. Salve as 6 horas. Salve as 6 horas sagradas.